Paz, povo de Deus, uma boa tarde a todos. Deus vivo esteja te abençoando. Olha que o missionário aqui. Paz, missionário. A paz a todos, boa tarde. Glória a Deus. E eu vou aproveitar e vou estar respondendo aqui, tá bom? Um vídeo a respeito. Enquanto a gente vai trabalhando aqui, vamos ganhando tempo e vamos matando aqui 2 coelhos na cajadada só, não é verdade? Eu vou estar falando aqui sobre guerras, tá bom? Guerras e lutas espirituais. Algumas táticas de como vencê-las e por que muitos não têm vencido as guerras espirituais. Pois bem, desde que Deus ele criou os céus, não vou dizer nem a terra, já começaram a existir as guerras. Para quem não sabe, Lúcifer declarou guerra contra Deus lá no céu. Ele quis um trono acima de Deus. Ele quis adoração igual a de Deus. Ele quis receber aquilo que só Deus poderia receber, né? Que é o louvor, a adoração, que só a Deus lhe são devidos. Pois bem, quando ele veio aqui para a terra, automaticamente ele ganhou uma batalha, uma guerra ali contra Adão e Eva, né? No jardim. Todo mundo já conhece a história de pode saltear, né? Em que Lúcifer ele acabou ganhando direito na carne do ser humano, né? Na carne do ser humano, na alma do ser humano, e um direito também legal sobre muitas e muitas coisas aqui desse mundo. Bom, quando nós paramos para falarmos a respeito de batalha e guerra espiritual, viu? Deixa eu vir um pouquinho para cá, né? Isso, deixa eu vir um pouquinho para cá, porque eu já vou fazer aquele pedacinho ali. Quando falamos sobre batalhas e guerras espirituais, a gente tem que saber muito bem com quem a gente está lutando, né? Com quem a gente está guerreando. A Bíblia fala que a nossa guerra, ela não é contra a carne e nem o sangue. Deixa eu dar uma batidinha aqui, vocês acompanhando aqui, né? Dá uma batidinha aqui, ó. Nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, viu? Quando a Bíblia fala nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, Deus está dizendo para a gente que a nossa batalha não é contra pessoas, tá? Mas é contra um inimigo que é muito inteligente e ele é muito organizado, tá certo? Muito organizado, por sinal. Bom, a batalha, na maioria das vezes, ela não é compreendida, humanamente falando. As pessoas não compreendem essa batalha, essa guerra, justamente por esse inimigo que temos ser invisível, e justamente também por esse inimigo que temos, ele ser um inimigo que não tem como a gente ter um contato direto, né? Direto, plausível com ele. Pois bem, as batalhas, elas sempre existirão até quando Jesus voltar, tá? A maioria das pessoas, por não identificarem as batalhas, perdem, porque geralmente o ser humano pensa assim: eu vou usar autoridade contra o diabo, pastor, certo? Certo. E a pessoa pensa que o inimigo vai ficar de braço cruzado, vendo ele ou vendo ela vencer, e o inimigo não irá contra-atacar, ou seja, o inimigo não irá tomar uma atitude contrária, né? Não irá fazer um contra-ataque. E muitos não entendem por que motivo, às vezes, estão ali colocando a vida de um filho, colocando a vida de um esposo, de uma esposa nas mãos de Deus, e aparentemente parece que as coisas pioram, aparentemente parece que as coisas se tornam mais difíceis, aparentemente parece que as portas começam a se fechar, aparentemente parece que começa a acontecer acontecimentos que são contrários àquilo que a gente está falando. Pois bem-vindo. Isso se chama a verdadeira batalha espiritual, tá? É justamente aí que está a sua vitória. É justamente aí
em você ter o seu controle emocional, que você vai estar conseguindo lograr êxito sobre essa batalha, que, como a Bíblia já fala, não é uma batalha carnal, tá? Mas é uma batalha espiritual. Pois bem, quando a gente entende que a guerra não é contra a carne e o sangue, a gente também vai saber identificar os inimigos que o diabo, Satanás, ele levanta, né, contra a nossa vida através de ciladas. A Bíblia fala que depois de haver desfeito tudo isso, tem gente que está fazendo, que fez as coisas certinho, né? Bonitinho, fez tudo, mas na hora da pessoa cumprir o que a Bíblia fala, e depois de haver desfeito tudo isso o quê? Orou, jejuou, buscou a Deus, honrou a Deus, foi fiel a Deus, profetizou na palavra, buscou a Deus na igreja, tem andado na verdade de Deus. Depois de haver desfeito tudo isso, perseverais firmes, ficai firmes. E é aí onde muitas pessoas perdem, tá? Pelo plano terrestre ser diferente do plano espiritual. Aqui já está pronto esse cantinho, né? O funcionário só vai fazer os rodapézinhos depois. Pelo plano terrestre ser diferente do plano espiritual, viu? Muitas das vezes a gente acaba se esbarrando em equívocos. E eu vou falar aqui, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, viu? Deixa a ressalva aqui, bem claro, né? E essa é a minha opinião, cada um tem a sua. Por experiência própria, eu já passei por muitas e muitas situações, viu? Muitas e muitas situações. E eu peguei um pouco de habilidade nessa questão de batalhas espirituais. Quando a Bíblia trata a respeito de batalhas, a batalha realmente é uma guerra, viu? A batalha realmente é uma guerra. E numa guerra, nem sempre vai vencer quem é mais forte. Que fique bem claro isso aí. Deixa eu botar aqui numa posição. Não, pastor, na batalha vence quem é mais forte. Será? A batalha às vezes é vencida por aquele que é mais inteligente, por aquele que vigia. A Bíblia fala o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quantas pessoas são extremamente fortes, fisicamente, espiritualmente, mas não vigiam e acabam se lascando, não é verdade? Então vigiar é o que, pastor? Toma cuidado, abre os seus olhos, fica atento, se ligue na batalha que está acontecendo à sua volta. Porque quando você começa a mexer ali em uma área da sua vida, começa a mexer em uma área da tua família, você começa a mexer em uma área da sua saúde, automaticamente, se tiver algum espírito ali maligno, seja contrário, seja espírito de maldição, seja o espírito que for, aquele espírito, ele irá reagir. Tenha certeza disso. Tenha certeza que o espírito, ele vai contender contra você. E é aqui que entra a direção que eu quero passar para vocês, aproveitando aqui, né? Estamos aqui no trabalho, no serviço da obra de Deus. Aqui entra a direção que eu quero passar para vocês a respeito das batalhas e das guerras espirituais, tá? Eu vou fazendo aqui, trabalhando, falando, né? Pois é. Existe sim, tá? Um império muito bem organizado, um reino muito bem organizado. Existe sim, tá? Espíritos que estão extremamente inteligentes e que às vezes a pessoa é cheia do Espírito Santo, às vezes a pessoa é forte com Deus, tá? A pessoa é forte com Deus, como Sansão, ele tinha força física. Eu vi muitas pessoas falar já que Sansão não tinha caráter. Eu não concordo com isso, tá? Eu poderia dizer, se fosse para me acoplar a Sansão, eu não diria que ele não tem caráter, até porque Deus não escolheria ele dessa maneira, né? Ele era um juiz de Israel, Sansão. Então as pessoas, às vezes, quando alguém cai, quando alguém falha, as pessoas têm logo essa mania de já querer detonar a pessoa. E estudando a vida de Sansão,
Eu vi que ele era um homem forte fisicamente, era um homem forte com Deus por causa dos seus votos, tá? Mas que Sansão faltou para ele sabedoria, faltou para Sansão vigilância, que é o que detona a vida de muitas pessoas, tá? É o que acaba com a vida de muitas pessoas, a falta da vigilância, da sabedoria. Abri aqui já, né? Pois bem, quando a gente coloca em prática o que a palavra de Deus fala, a Bíblia fala, por exemplo, sobre uma armadura para a gente lutar. Pastor, comecei a mexer em uma área da minha vida, pastor, comecei a mexer numa área da minha família e parece que as coisas do meu lado começou a piorar, pastor. Pois bem, você está no caminho certo. Isso aí você está no começo da batalha espiritual, tá? O diabo acusou o golpe, viu? Ele acusou o golpe, pastor? Acusou. O inimigo sofreu e agora ele está numa retaliação. Ele retalhou. E agora é onde acontece verdadeiramente o jogo em que você tem que ter a tua vigilância, a tua estratégia. Porque o inimigo, a Bíblia fala que ele vai usar contra a sua vida, contra a minha vida, contra a nossa vida, ciladas. A Bíblia fala, tome cuidado, vigiai, estai atento. O diabo, vosso adversário, ele brama ao vosso derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Quer dizer, o inimigo ele quer realmente tragar, acabar, ele quer matar. Eu sei que psicólogos, tá? Eu sei que profissionais que mexem aí na área da mente, eles criticam tudo, falam, né? Tem até muitas igrejas hoje em dia aí, e fala que o diabo não existe, o diabo é diabo de Deus, né? E tudo. Eu acredito sim que Satanás e seus demônios não possam realmente fazer nada sem passarem ali, tá? Pela aprovação de Deus. Mas isso também não livra o que a palavra de Deus diz a respeito do diabo, que ele é acusador, e no mundo jurídico, tá, que vivemos, o mundo espiritual também é do mesmo jeito. Né? Como assim, pastor? O mundo espiritual, o diabo ele sempre quer buscar legalidade, ou seja, ele quer buscar direito para poder agir na vida de pessoas. Tá? Em outras palavras dizendo, quando a pessoa tem uma brecha, dá um lugar para o inimigo, e hoje em dia muitas pessoas às vezes dão um lugar para o inimigo, tá? Às vezes por não vigiar. A pessoa fala assim, pastor, eu estava tão bem, eu estava tão forte, eu estava buscando a Deus, e de uma hora para outra parece, pastor, que eu perdi minha força, que eu fiquei fraco. O que é que aconteceu comigo, pastor? O que aconteceu? Pois é, você tem que saber que existem venenos que não são só venenos para o corpo, existem venenos também que são para a alma, tá bom? Venenos para a alma, pastor? Sim. Tem que tomar muito cuidado, porque no mundo onde para você arrumar inimigo basta apenas você ser feliz, muita gente às vezes não é pelo lado material, às vezes não é pelo lado econômico, financeiro, que as pessoas às vezes vão te odiar. Mas às vezes as pessoas vão te odiar simplesmente porque as pessoas veem que você tem felicidade. Pois bem, nessa guerra espiritual, tá? Muitas pessoas às vezes se utilizam disso aí para poder ganhar vantagem, manipular pessoas, e eis aí o motivo que muita gente hoje em dia, né, psicólogos, às vezes falam que pastores manobram pessoas, pastores às vezes controlam, né, vida de pessoas. E existe sim essa demanda aí, tá? Não vou dizer que não existe não, existe sim, mas nem todas as Marias são iguais, tá bom? Nem todas as Marias são iguais. Pois bem, esse jogo, essa guerra espiritual, tá? E por que o senhor está falando um jogo, pastor? Porque realmente você tem que saber, às vezes, se posicionar, tá? Às vezes, a pessoa
vai se colocar às vezes como um secretário, um soldado do diabo, para poder te prejudicar. Tá bom? Eu quero chamar essa atenção, porque vou fechar aqui. Depois você faz esse cantinho aqui, viu, Flávio? Você faz esse cantinho aqui, trabalha. Tem um pouquinho de atenção. Deixa eu fazer isso aqui. Pronto. Quando a gente tem esse entendimento, tá? Que temos que saber, às vezes, viver a vida, tá? Às vezes, para você ganhar, a guerra, você vai ter que perder uma batalha, tá? Isso se aplica muito. E o diabo, sabendo disso, ele sabe que ele não pode atacar você diretamente, tá? O inimigo sabe que não pode atacar você diretamente no tocante a você, por você ser guardado, por nós sermos guardados, tá? Nós somos guardados, pastor? Somos guardados, viu? Então o inimigo sabe que a gente está lavado, guardado e remido pelo sangue do Cordeiro, e por isso ele vai querer fazer um desarmamento. A gente está falando sobre batalha espiritual, tá bom? Estamos falando sobre guerra, batalha espiritual e fazer ele fechar. Então vou fazer depois isso. Senão vai, o pessoal não vai. Um reflexo daqui que atrapalhando aqui. Por exemplo, quando se trata sobre batalha espiritual, como eu já disse, eu faço uma pergunta para vocês: quem é mais forte? Deus ou o diabo? Quem é mais poderoso? Deus ou o diabo? Quem tem mais autoridade? Deus ou o diabo? Você vai dizer, pastor, é claro que é Deus. Pois é. Então por que muitas das vezes, muitos seres humanos que se dizem estar ao lado de Deus, se dizem ter Deus, se dizem estar na presença de Deus, perdem batalhas para um inimigo que já foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário? Porque falta a estratégia certa, falta saber lutar, falta saber se utilizar dessa armadura que Deus nos deu. A Bíblia fala que Deus nos deu uma armadura, certo? E é para quê, pastor? Para vencer as astutas ciladas do inimigo. Está descrito em Efésios. E a Bíblia fala sobre diversos tipos de componentes dessa armadura. A Bíblia fala, por exemplo, que a pessoa vai ter um capacete, né, da salvação, que quer dizer, para a pessoa não se perder da sua salvação, ela tem que usar esse capacete. Como que utiliza o capacete da salvação, pastor? Através de espiritualmente você blindar sua mente com o propósito verdadeiro da vida. Qual o propósito verdadeiro da vida? Eu vou viver, eu vou desfrutar, eu vou estabelecer, eu vou conquistar, mas o mais importante para mim é a minha morada eterna com Cristo. Eu vou investir na vida espiritual, eu vou investir porque esse mundo, esse ciclo, esse plano é passageiro e daqui a pouco ele acaba e nada do que eu fizer aqui vai me adiantar para que eu possa ter um merecimento, uma dignidade de alcançar o céu. Então a pessoa que tem o capacete da salvação, ela protege a sua vida para que o mundo não a governe, para que o seu objetivo, a sua mente fique blindada a respeito do que verdadeiramente importa. Pois bem, a Bíblia fala sobre uma couraça da justiça. Que couraça da justiça é essa, pastor? A couraça da justiça é o que protege o peito, pastor? Pois é, ela protege o peito, tá bom? E como protege o peito? Para que um soldado usa um colete à prova de bala? Para que um soldado medieval, romano, ele usava ali uma couraça, como a Bíblia fala, para proteger o peito? No mundo, tá, espiritual, a couraça da justiça, ela representa a proteção dos seus sentimentos. E eu acho que aqui, tá, essa para
sobre batalhas, para quem quer vencer batalhas espirituais em casa, na família, tá? Quem quer vencer batalhas espirituais no ministério, pessoais, contra demônios, salvação de filhos, salvação de esposo. Se liga aí que isso aqui vai te ajudar muito, vai te ajudar muito mesmo. Pois é, a Bíblia fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 10, tá? A seguir, que apóstolo Paulo diz assim, ó: se vocês perdoam, eu também perdoo. Olha o que Paulo está dizendo, eu também perdoo, se é que eu tenho motivo para vos perdoar, tá? Então Paulo está falando sobre o perdão. Por que sobre o perdão, pastor? Porque o perdão, ele está diretamente atrelado aqui, ó, ao coração, aos sentimentos. A couraça da justiça é para proteger os seus sentimentos, proteger sua alma. Por quê? Você pode ser mais forte, pode ser a noiva do Cordeiro, pode ser filho de Deus, você pode ser o que for. Você vê que Dalila, quando venceu Sansão, ela não venceu ele porque ele era fraco, porque ele não era de Deus, porque ele não tinha caráter, como muitas pessoas falam. Negativo, tá? Ela venceu Sansão porque ela mexeu aqui, ó, no ego dele, no orgulho dele, tá? Então Sansão, ele tinha um voto com Deus, mas errado, né? Para quem não sabe, o segredo dele estava no voto, e o diabo queria, através dos filisteus, destruir Sansão. Você vê que Dalila conseguiu ali, tá? Ela conseguiu, Dalila, o destruir, mexendo no ego de Sansão, tá? O ego, peguei com você, incomodava ele, você não me ama, foi mexendo no ego, na alma, foi falando, até Sansão abrir o coração para ela e entregar ali nas mãos dos inimigos o segredo que ele tinha, que era o segredo do seu cabelo, né? A força dele estava no seu cabelo, como a Bíblia declara que era um voto de nazareado. Desde quando ele nasceu, nunca tinha sido passado navalha no cabelo de Sansão. Pois bem, o coração, o peito, os sentimentos, tá? Ele é muito, extremamente importante a pessoa saber, tá? Que, deixa eu ajeitar aqui, que você está ligado diretamente ao que você sente. No mundo espiritual, o passado, ele não passa, ele interioriza, tá bom? Interioriza, não? No mundo espiritual, no mundo físico, pastor, alguém me feriu, alguém me machucou. Então o apóstolo Paulo trata disso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a seguir, você pode ler em casa, 10 e 11. Ele fala que por essa causa Satanás alcança vantagem, no versículo 11, porque muitas pessoas não perdoam. Então eu não vou conseguir vencer o diabo se eu não conseguir liberar e entregar o perdão. O Tiago disse ali na sua carta, pequena carta de Tiago, ele fala a respeito que quem não consegue perdoar uns aos outros e se reconciliar uns com os outros e viver em paz uns com os outros, essa pessoa não é curada. Então presta atenção aí, ó. Estamos falando sobre batalha espiritual. Você quer vencer batalha espiritual? Aprenda a discernir os seus pontos fracos. Tem pessoa que está me assistindo aí, que você é forte para orar, você é forte para jejuar, você é forte para buscar a Deus, você é fiel a Deus, você faz a vontade de Deus, mas você é fraco para perdoar. Qualquer coisa te deixa de culto. Qualquer acontecimento que acontece com você, você quer chutar o pau da barraca, quer odiar, a vida acaba, o mundo acaba, alguém pisou no seu calo, né? Se essa pessoa for para o céu comigo, eu quero ir para o inferno, então. Pois é. Então o diabo, presta atenção. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, você pode ler em casa. Se você não perdoa, você não vence o diabo. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz claramente, tá? Se você não perdoa uns aos outros, a cura não se revela na sua vida. Porque tem muita gente que está dentro da igreja aí, ó, 5, 10, 15, 20 anos,
não recebe cura, porque na batalha espiritual, nem sempre o diabo vai aparecer para você com rabo e chifre. Às vezes o inimigo vai aparecer para você em forma de outra pessoa, para te chatear, para te aborrecer, para querer levantar falso testemunho contra a sua vida. Às vezes, na maioria das vezes, na verdade, o inimigo vai lutar diretamente de uma forma indireta, para que você abaixe a guarda, para que você não esteja com os seus sentimentos em dia. Então saiba sentir. Saiba sentir. Se você quer vencer o inimigo, você tem que aprender a sentir. Você tem que aprender a ser um guerreiro. Você tem que entender que tem coisas que realmente vão ser pessoais. Tem coisas que realmente vão ser pessoais, tá? Tem coisas que realmente você vai ter que aprender a controlar o teu temperamento. Tem coisas que você vai ter que aprender a colocar, tá? A sua vida numa posição correta, sentimentalmente. Ah, pastor, eu sou ser humano. Ah, pastor, como que eu vou perdoar uma pessoa se uma pessoa ela me fez tão mal, ela me fez isso, me fez aquilo? Pois é, a Bíblia continua dizendo, tá? Jesus, quando ele estava ali pronto já para entregar o seu sacrifício completo a Deus, pronto ali para terminar, de fazer a nova aliança aqui, com o sangue dele, com o sacrifício na cruz, ele se voltou para todos que estavam ali presentes, olhou para todo mundo, e também se voltou para o Pai, mesmo com aquele ladrão desaforando ele, mesmo com os líderes religiosos lá embaixo zombando dele, mesmo com muitos que era dele, que se dizia que estava ao lado dele, terem abandonado ele, estando ali sozinho. Cristo se voltou e ele disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem, tá? Mostrando que quando a gente perdoa alguém, por mais que a pessoa tenha nos feito mal, tá? A pessoa não sabe o que está fazendo. Tem pessoa que realmente não sabe o que está fazendo, não. Poxa vida, está com 28 minutos, hein? Está com 28 minutos já. Pois é, é o prazo quase que eu gastei para falar um lado aqui da parede, né? 28 minutos. Pois a Bíblia fala que Jesus declarou: perdoa, pois eles não sabem o que fazem, tá? Então vamos entender isso aqui. A Bíblia continua dizendo, viu, que o perdão então não tem a ver em primeiro lugar com quem faz o mal contra a gente. Jesus quis dizer que a maioria dos que fazem o mal, às vezes o diabo está usando aquela pessoa porque a pessoa teve um dia ruim, não está conseguindo pagar uma conta, teve um problema com o filho, estava com um problema com a esposa, está com um problema na saúde, descobriu às vezes uma traição, descobriu um problema às vezes sentimental, e aquilo ali foi demais para a pessoa. Às vezes encontra com você e já está a história contigo, encontra com a gente e às vezes já quer chutar o pau da barraca, e a gente às vezes não sabe que a pessoa já estava um estopim para poder estourar, né? Então esses são os ardis do diabo, são as ciladas. Porque se o inimigo conseguir invadir dentro da pessoa, já viu a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Quando termina a oração do Pai Nosso, e aí Jesus vem e complementa: terminou a oração, e se vós não perdoardes aqueles que vos ofendem, o vosso Pai que está no céu já tinha terminado de ensinar como orar. O vosso Pai também que está no céu não perdoará vocês. Quer saber por que muita gente não tem autoridade contra o diabo não respeita muita gente? E isso vale para tudo, vale para nós, líderes eclesiásticos, ministeriais, vale para qualquer um isso aí, tá bom? Você quer saber por que o inimigo não respeita muito? Marcos 11, 23, 24, 25 e 26. Ali fala, todo mundo conhece, né? E se tiver você um grão de mostarda, tirais desse monte, ergue-te e lança-te no mar, e assim será feito como dissesse, não duvidares no teu coração. Aí todo mundo fala: maravilha,
jejuardes, porque senão o Pai não vai te ouvir. Quando estiveres orando, você está profetizando, está determinando, está mandando o diabo cair por terra, o diabo está trabalhando contra você, está trabalhando contra a sua vida, ele está causando ardis, ciladas, situações. O diabo não fica quieto, tá? É um inimigo extremamente inteligente, a maioria, nunca o diabo vai bater de frente comigo e com você diretamente, porque a gente está protegido, está coberto pelo sangue do Cordeiro, está guardado pelo sangue de Cristo, tá? Então essa parte emocional é extremamente importante. Você tem que aprender a liberar o perdão. Libera quem te feriu. Na maioria das vezes aquela pessoa nem sabe o que estava fazendo. Ah, pastor, é de dentro da igreja. Mas quem te disse que quem está dentro da igreja às vezes é liberto, é convertido? Quem te disse que quem está dentro da igreja às vezes é filho de Deus? Quem te disse isso? Os que crucificaram Jesus foram líderes religiosos. Os que torceram para colocar ele na cruz foram aqueles que muitos deles foram abençoados, curados, muitos familiares deles foram libertos. E estavam ali escolhendo um filho do diabo, Barrabás, que representa a mim e a você, e deixando o rei da glória ser condenado, fazendo votos para que ele perdesse. Então esse é o mundo que a gente vive, tá bom? Eu vou fazer uma parte 2, 3 desse vídeo, porque senão vai ficar muito grande, tá? Vai ficar muito grande esse vídeo, tá com 30 minutos, tá com 30 minutos já, senão vai ficar muito grande. Mas desde já, a gente tratou hoje sobre o capacete da salvação, na batalha espiritual, tá? E tratamos também a respeito da couraça da justiça, que é para você proteger os seus sentimentos, proteger o seu coração, que é para você ter sabedoria, tá? Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, a Bíblia fala que aqueles que não aprendem também a perdoar, esses também, tá? Estarão debaixo aí de um jugo de maldição, não vão ter paz na vida. Você quer ter paz na sua vida? Aprenda a perdoar, libera, deixa para lá. O perdão não tem a ver com quem te feriu. Diz que Jesus fala, se te bater numa face, deixa bater na outra se quiser, tá? Arrancou de você a túnica, arrancou de você a capa, deixa levar. Te injustiçou, te roubou, eu sou bom, roubei, enganei, tá? Essas pessoas que vivem assim, elas só alcançam as coisas na vida, elas só se sentem alguma coisa na vida quando pisam em alguém, quando roubam alguém, quando enganam alguém. O recurso delas vem disso, a paz delas vem disso, porque não são nascidas de novo. Por isso que Jesus falou, deixa levar, faz injustiça, anda 2 côvados, não anda um côvado não, anda 2. Sabe por quê que Jesus disse isso? Porque se você abrir mão do seu direito, abençoar o que te persegue, e se você orar pelos seus inimigos, a Bíblia fala que Deus vai amontoar a brasa na nossa cabeça, e a recompensa que teremos será muito grande, porque tudo na nossa vida vem da mão de Deus. Deus é rico. Por isso que ele fala, para de lutar com quem te enganou, te feriu, para de querer vingança. Deus não é cego não, Deus não é cego. Se a pessoa fez um mal contra você, ela não vai escapar, ela vai ser corrigida por Deus, mas deixa isso para Deus. Não entra no jogo do diabo, porque o diabo com isso ele quer te desproteger. Manchou o coração? Não deixais que o sol se ponha sobre a vossa, não deis lugar. Manchou o coração, ira, dormiu com raivinha, com ódio, você não vai dar direito ao diabo. O diabo já tem direito de controlar, amarrar, impedir a libertação do filho, impedir o seu progresso, o seu avanço, e por aí vai. Vamos para a parte 2 desse vídeo depois, beijo no coração. Estamos acabando aqui já, são 30 metros aqui, né, parece não, mas é grande. Preparatórios aqui para a vinda do nosso bispo aqui inaugurar a nossa igreja mundial aqui em Brasileia, né? Estamos agora bem no centro da cidade, para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos, a paz. Vamos para o vídeo 2 depois, tá? Batalhas espirituais. Deus abençoe.